Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Os Estados Unidos têm o seu quarto recorde em uma semana no número de casos de coronavírus. Papagaio, que doença resiliente. Barão, bom dia pra você, meu velho. Pois é, Megali, Sheila, Carla, todo mundo no Brasil. A gente imaginava que a situação poderia estar controlada, de fato ainda está em alguns estados, mas na maioria não. O número é impressionante, 52 mil casos de coronavírus em 24 horas. É o recorde, como você falou, quarto recorde em uma semana por aqui. Já são, nesse momento, 37 dos 50 estados americanos, 37 dos 50 que tiveram aumento nos casos de coronavírus, em especial nos estados do Sul e também do meio-oeste americano. Casos de estados populosos, em especial da Califórnia, o Texas e também na Flórida. Na Flórida, que os americanos... que os brasileiros tanto gostam, né, de passear nas praias, nos parques, né? Os hospitais estão absolutamente lotados. Inclusive, já começou a ser falado da possibilidade de uma revisão na estrutura dos jogos da NBA, a Liga Norte-Americana de Basquete, que ainda está programado para a temporada recomeçar no dia 30 de julho. De qualquer forma, uma situação preocupante. Aqui em Nova York, ontem, o governador Andrew Cuomo anunciou que não vai mais dar início à fase 3, que previa a reabertura de restaurantes com serviços dentro dos salões dos restaurantes. Isso não vai mais acontecer, os serviços vão continuar sendo prestados do lado de fora, na calçada, no meio da rua, mas não vai mais ser possível abrir os restaurantes para os serviços internos. É uma situação preocupante também para o comércio. Muitos comerciantes em estados importantes tendo de voltar atrás, inclusive aqueles que gastaram uma grana para montar na calçada, mesas, cadeiras, né? São importantes estados que decidiram fechar bares, restaurantes novamente. O governador da Califórnia ordenou, por exemplo, vinícolas, cinemas, zoológicos, restaurantes, tudo volta a fechar aqueles estabelecimentos com operações internas. E até a gigante da tecnologia, a Apple, anunciou o fechamento de 77 lojas. Ou seja, é uma volta atrás na economia, numa situação que a gente não imaginava encontrar, mas infelizmente é o que está acontecendo por aqui. Ô Barão, quais são as últimas do boicote ao Facebook, hein? Megali, ontem foi o último dia em que a situação acabou de fato acontecendo. A gente está acompanhando esse boicote de multinacionais, empresas gigantescas aqui nos Estados Unidos, também em outra parte do mundo, com relação justamente ao Facebook, também ao Twitter, ao Snapchat, ao Instagram. Essas empresas reclamam dizendo que não querem mais ver a sua marca ao lado de uma fake news, por exemplo, né? Ou ao lado de uma incitação ao ódio. Eles dizem que querem uma comprovação de que isso não vai acontecer. Ontem, executivos do Facebook tentaram até a última hora evitar esse tipo de boicote, mas isso não aconteceu. O boicote já começou, envolvendo mais de 80 empresas gigantes, Coca-Cola, PepsiCo, Ford, Honda, Unilever. Essas empresas se uniram justamente nessa ação contra o Facebook. E o Mark Zuckerberg, que é o dono da marca, né, disse que vai tentar fazer alguma coisa para evitar a debandada geral, mas na prática, cada dia uma nova empresa entra nesse bolo, não querendo mais que a sua marca esteja ligada à notícia falsa, a qualquer tipo de ação que fala contra os direitos civis, a desigualdade racial e tudo mais. Não há nenhuma intenção, segundo ele, de proibir esse tipo de situação, e o caso está ganhando cada vez mais força por aqui, viu, Megali? Ô Barão, rapidinho mesmo aqui, mensagem de um ouvinte nosso te perguntando, é o Marcelo do Rio de Janeiro, falando, ô Barão, o aumento de casos nos Estados Unidos, sobre o qual você estava falando agora há pouquinho, estariam ligados às manifestações de dias atrás? Já saiu alguma coisa a respeito disso? Governos se manifestaram sobre isso ou não? Marcelo, teve uma pesquisa dizendo que não tem relação de uma situação com a outra. Eles estão colocando especialistas aqui, Sheila, na conta da reabertura. Dizendo que muita gente acabou se contaminando, por exemplo, em restaurante. Então, o restaurante está sendo visto como um vilão aqui dentro do estabelecimento. O pessoal abriu cinema também. Então, é uma ideia que não está, por exemplo, mais vingando por aqui. Em Nova York, todos os cinemas estão fechados. A mesma coisa a Broadway, que já anunciou os teatros da Broadway que só vão voltar a reabrir em janeiro do ano que vem.
Ou seja, segundo as pesquisas, segundo os especialistas, Marcelo e queridos ouvintes da Band News FM, a justificativa dessa contaminação agora gigantesca, que a gente está acompanhando, cada dia mais estados aumentando os números, não tem relação com as manifestações, tanto é que aqui em Nova York tivemos manifestação a dar com pau, eu participei cobrindo para a Band várias manifestações, e os números seguem parecidos, ou seja, bem baixos. Mas em outras partes dos Estados Unidos, em especial em estados mais populosos, Texas, Califórnia, Flórida, onde no começo não tínhamos tantos casos de coronavírus, agora os números vêm crescendo e crescendo bastante, e os especialistas põem isso na conta da aglomeração, das pessoas não usando máscara. Ontem o presidente Donald Trump, num ato já ainda, claro, vendo a sua queda de popularidade, disse que pode começar a usar máscara. Como a gente já conversou aqui no ar, essa história da máscara virou um debate político. O Trump não usa máscara, não aparece com máscara em público, acha um absurdo e tal. Agora, ontem ele voltou um pouco atrás. Afinal de contas, a gente está tendo essa situação de retomada muito grande nos casos de coronavírus por aqui. É isso aí, Barão. Barão volta daqui a pouquinho com a Carla Bigato no Band News Station, às 11 horas da manhã. Enquanto isso, bom trabalho, meu velho. Valeu, Megali. Valeu, Sheila. Valeu, Carla. Até daqui a pouquinho. Beijo.